Olá, meus amigos, tudo bem? Nesta quinta-feira especial, a gente traz mais um episódio do nosso Intríade, e aquele Intríade que eu sempre chamo de Intríade solo, quando eu e você temos a oportunidade de conversar. E especialmente hoje, nesta quinta-feira, muito especial para mim, até porque eu estou às vésperas do lançamento do livro A Escuta Pastoral, que é o livro que eu estou lançando agora. E esse podcast hoje, então, tem essa proposta de falar um pouco para você sobre este livro aqui, que é um presente de Deus, uma bênção, A Escuta Pastoral. É um livro que Deus me deu já há algum tempo, o texto para escrever, e eu escrevi de forma muito rápida, na verdade, porém com muita responsabilidade, baseado, sim, na minha experiência de aconselhamento, na minha experiência também como psicólogo, e fazendo um pequeno entrecruzamento entre a teologia e a psicologia, claro, distinguindo o papel de cada uma e colocando cada uma no seu devido lugar, cada conhecimento no seu devido lugar. Mas eu penso que uma das coisas mais importantes que existe para que a gente produza bons textos, para a gente produzir para aquelas pessoas que nos cercam, um bom conteúdo é poder fazer essas conversas entre as mais diversas formas de pensar. Então, eu estou trazendo para vocês hoje uma explicação sobre o livro A Escuta Pastoral. Eu vou lançar ele no próximo sábado, dia 30, às 10 horas da manhã, lá na CPAD. A livraria CPAD fica ali na José Malcher, na Avenida Governador José Malcher, entre Alcindo Cacela e a 14 de março, bem próximo ao Templo Central da Assembleia de Deus. Inclusive, quero mandar um abraço muito especial ao Júnior, que é hoje a pessoa que toma conta, responsável pela livraria, ao pastor Firmino Gouveia, a pastora Esté Gouveia e a toda a equipe ali que conduz esta grande livraria aqui da nossa cidade. Bom, o livro A Escuta Pastoral nasce para ser uma visão bem atualizada sobre o poder de escutar na hora do aconselhamento. Eu trato aqui, entre tantos outros temas, da importância de a gente aprender e exercitar uma escuta um tanto quanto mais terapêutica. Não apenas uma escuta passiva, mas uma escuta ativa, carregada, sim, de técnica e de terapia. Na verdade, a grande questão da escuta, e eu já ouvi isso tantas vezes de pessoas que conversam com outra e dizem assim, olha, eu não gosto de conversar com fulano de tal porque ele não sabe ouvir, ele não sabe escutar. No momento que eu estou falando, ele atropela as minhas palavras, eu sinto que ele não está prestando atenção. E você já se viu numa situação como essa, de você ir conversar com uma pessoa, às vezes até para pedir, sim, uma orientação, um conselho, uma ajuda, e aí você começa a falar com 4, 5 palavras que você começa a falar, a pessoa já atropela com uma receita pronta, com um discurso pronto, às vezes até com um sermão pronto, achando que o que você está querendo ali é ouvir um sermão. E muitas vezes, pessoas que procuram um conselheiro, pessoas que procuram um orientador, vão muitas vezes mais para falar de si, para ter alguém que lhe empreste uma escuta um tanto quanto mais empática, interessada e atenciosa, do que simplesmente alguém que está cheio de recursos teóricos, técnicos, para lhe oferecer um monte de enunciados e às vezes até de palavras prontas. Sabe aquelas frases feitas que muitas vezes a gente ouve de alguém quando você chega e compartilha um problema? Olha, eu estou passando por um problema assim, assim, assim. Aí a pessoa diz assim, isso vai passar. Deus vai operar, Deus vai agir. Lógico, a gente crê na operação de Deus, mas essas frases, às vezes prontas e às vezes frases de efeito, nada servem para alguém que está precisando de ouvir alguém e de estar diante de alguém que lhe escute primeiro e aí sim lhe ofereça algo que possa realmente servir de subsídio, servir de instrumento e de estratégia de enfrentamento diante da sua dor. Então, algumas coisas que eu tenho para falar sobre o livro A Escuta Pastoral. Deixa eu falar algumas coisas importantes. Primeiro, é da editora Pirgos, é uma editora lá de São Paulo, que está também sendo um braço, trazendo um braço aqui para Belém, para a gente poder lançar também tantos outros escritores aqui da nossa cidade. Além disso,
No meu livro eu contei com a bênção de ter o prefácio assinado pelo pastor Samuel Câmara, que é o pastor da Assembleia de Deus, com quem trabalhei bem próximo dele, e me deu a honra de prefaciar este livro, diante também, lógico, da importância desse tema. Temos também aqui no livro, aqui na orelha direita, um depoimento, uma apresentação do pastor Jorge Paulino. Ele é o presidente da AELPA, Academia Evangélica de Letras do Pará. E ele então faz aqui uma apresentação, segundo a sua visão, sobre este livro. Além disso, e bem interessante, eu tenho também um depoimento do editor, da editora, que coloca qual é o propósito desta obra, assinado pelo Norival Júnior, que é o editor. Enfim, uma capa maravilhosa, linda, ficou muito bem feita, com verniz localizado. Além disso, fácil de ler, muito bem diagramado. Realmente está uma obra especial. Agora, lógico, precisamos ir ao conteúdo. Vou dar aqui um pouco, na verdade, um panorama, um spoilerzinho para você que ainda vai ler, do que é que nós temos aqui. Eu vou começar falando para vocês sobre o capítulo 1. Na verdade, são 12 capítulos. Tem esse livro, 12 capítulos. São 157 páginas, no total 160 páginas, e cada capítulo ele vai servindo de base para o capítulo seguinte. Então, por exemplo, o capítulo 1 fala sobre escutar não é fácil. Aí eu trato neste livro sobre o forte apelo que existe para nós desde a infância, desde que somos crianças, o apelo à fala, a falar. Nós somos incentivados constantemente a falar. Eu faço uma citação aqui do Rubem Alves, de um texto que eu li dele na internet, quando ele fala sobre a escutatória. E ele faz uma crítica dizendo que existem muitos textos e existem muitos cursos sobre oratória, que é a arte de falar em público, a capacidade para falar em público. E nunca se ouviu falar de um curso de escutatória, que é tão importante. Então, esse apelo à fala, esse incentivo à fala, faz com que a gente viva constantemente treinando a nossa mente, treinando os nossos pensamentos e treinando-se para falar. A gente geralmente quer falar. Eu sou um comunicador nato, eu trabalho com comunicação há muitos anos, desde diretor de rádio, de televisão, como também assessor de imprensa. Tive muitas oportunidades, professor, de falar, e sempre tenho muita oportunidade de falar aqui no podcast, falo bastante, mas existe dentro de mim uma necessidade muito grande de aprender cada dia a escutar. E para suprir esta necessidade, há alguns anos eu fui fazer psicologia e comecei a treinar a minha escuta. Baseado nisso, e depois da minha formação como psicólogo e depois de neuropsicólogo, eu comecei a trabalhar um pouco mais a minha capacidade de escutar, mesmo considerando que não é fácil para alguém como eu, que gosto também muito de falar. Até porque escutar nesse aspecto aqui não é apenas ouvir o que a outra pessoa está dizendo e decodificar a sua fala, mas é dar atenção total. É permitir que essa pessoa encontre em você alguém para quem ela possa desaguar a sua demanda, a sua dor, sabendo que vai ter alguém ali diante dela, atenciosa, alguém que vai realmente emprestar muito mais do que ouvido, mas emprestar a sua própria alma para acolher a alma do outro. Então, eu coloquei aqui, vou ler só alguns trechos. Quero começar este capítulo falando sobre a grande dificuldade que temos para escutar o outro. Não fomos treinados para escutar, até porque, ao longo de nossa existência, fomos constantemente incentivados a falar. Desde pequenos, fomos investidos para a fala. É bem comum que a primeira palavra, a primeira frase elaborada, a primeira apresentação em público, tudo isso seja registrado e reforçado com afinco e recompensa. Então, eu trato um pouco disso aqui. Um pouco mais na frente, eu falo sobre essa importância que geralmente nas igrejas se dá àqueles pastores que pregam bem, que falam bem, aos professores de seminário, e por conta disso, a arte da escuta vai ficando de lado.
E eu começo a trabalhar, então, sobre o que é uma escuta e, especialmente, o que é uma escuta empática. A escuta empática caracteriza-se pelo acolhimento das demandas e pela demonstração de aceitação daquele que está ali em sua frente. A escuta empática é uma habilidade fundamental no aconselhamento pastoral e em diversas áreas da comunicação. Bom, é só aqui, estou fazendo só um panorama para apresentar para vocês. Sabe como quando um pai quer apresentar o filho e aí perfuma, ajeita, arruma, e aqui está meu filho, olha como o cabelo dele é bonito, olha como ele é engraçado, como ele ri, é dado que só ele, né? Então eu estou fazendo isso com esse filho, que é este livro. O capítulo 2, eu já começo a avançar, porque agora o que é que vai se dizer para alguém que chega diante de você com uma demanda, que chega diante de você com uma dor, que descortina diante de você a sua luta, os seus desafios, aquilo que a pessoa nem sabe realmente como transmitir. E aí é muito comum que muitos conselheiros, diante de uma demanda, diante de uma fala, de um coração que se abre, de uma boca que se abre, derramando uma série de queixas, que chega em determinado momento que o conselheiro não sabe o que dizer. E é essa temática aqui, ou esse desafio, e esse nó que muitas vezes se estabelece dentro de um set de aconselhamento, que esse capítulo responde. O que dizer? Muitos conselheiros já experimentaram o momento em que as palavras fogem, justamente quando o aconselhando silencia durante a sessão. Um vazio profundo se instala e o conselheiro é tomado pela sensação de incapacidade. Nos olhos do aconselhando vê-se o apelo por uma palavra, uma solução, uma cura. A falta de habilidade no manejo dessa situação pode levar o conselheiro a atitudes irresponsáveis na tentativa de superar sua insegurança. A fala do conselheiro durante a sessão é o resultado de um processo que inclui observação, escuta atenta, perguntas coerentes e muita paciência. Olha, é só aqui realmente só um lampejo que a gente está trazendo aqui para vocês nessa apresentação do livro A Escuta Pastoral. E aí você vai percebendo o quanto é interessante e o quanto esse livro não é apenas para pastores, mas para qualquer pessoa. Eu escuto muito isso, pessoas me dizendo assim, todo mundo me procura, eu não sou pastor, eu não sou conselheiro, eu não sou professor, mas parece que o pessoal pensa que eu sou até psicólogo, que todo mundo quer contar problema para mim. Você já ouviu isso? Eu sempre ouço isso de alguém. Então, você vai ver que esse livro ele é para todos que desejam, de alguma forma, ser útil. Às vezes, num ciclo de amizade, numa parceria com alguém, num relacionamento, aprender a escutar. O capítulo 3, eu abro com o tema Vamos Consertar a Sua Alma. Na verdade, eu entro mais ironicamente falando sobre isso, vamos consertar a sua alma, porque a pessoa que vai emprestar o seu ouvido ou vai oferecer o seu tempo para aconselhar alguém, às vezes ela imagina, às vezes ela se ilude de forma muito equivocada de que ela está ali para consertar a mente, para consertar a alma do outro. E eu sempre trago à memória as palavras de Charles Chaplin, quando ele dizia: homens é o que sois e não máquinas. O ser humano não é uma máquina, apesar de a gente muitas vezes se referir, né, que o organismo humano é uma máquina muito bem elaborada, mas não é uma máquina. Ela é um organismo vivo que tem sentimentos, afetos, lembranças, memórias, tem lembranças de tempos bons e tempos não tão bons, tem relacionamentos, tem um ecossistema de relacionamento. Então, não tem como a gente ir para aconselhar alguém, para falar com alguém, oferecendo um pouco do nosso tempo, com essa perspectiva de que eu tenho uma ferramenta, a pessoa tem o problema, está enguiçada e eu vou lá para consertar. A mente humana é um oceano de possibilidades, composta por histórias, marcas acumuladas ao longo da vida. Então, a versatilidade das emoções pode criar um labirinto subjetivo tão complexo
que seria uma tolice tentar percorrê-lo completamente. Seria uma utopia tentar consertar seus terrenos acidentados. O perigo aqui, então, de se precipitar em diagnosticar a dor apresentada ao conselheiro é o mesmo que tentar buscar uma solução imediata. É comum que o conselheiro seja tomado por uma ansiedade de desempenho ali momentânea, querendo demonstrar que tem a resposta certa e rápida para quem o procura. Contudo, isso faz com que muitos processos de aconselhamento se frustrem e não progridem. E veja que eu estou trazendo aqui só pequenos trechos de cada capítulo para você mais ou menos ser guiado ao que você vai ler neste material tão importante. O capítulo 4, ele vai tratar sobre a hora de calar. Isso aqui é bem interessante, sabe? Eu acho bem interessante isso, porque se é difícil a gente escutar, é muito difícil também a gente se calar. Mas como assim? Basta ficar calado e pronto. Aqui eu trato sobre um calar-se, não simplesmente de não estar verbalizando, de não estar falando. Eu trato aqui sobre a capacidade de aquietar a mente diante da pessoa que está trazendo a sua dor, de tentar aquietar os seus pensamentos. Sabe aqueles momentos que a pessoa vem e traz uma série de problemas e descortina diante da gente, uma série de problemas, e às vezes a mente de quem está ouvindo está tão acelerada, está tão ansiosa também, que começa a ouvir as vozes dos teóricos, dos personagens da Bíblia, e já começa a se encher de pensamentos que, na grande realidade, faz com que a pessoa nem consiga escutar de forma correta, assertiva, escutar de modo eficaz o que o outro está dizendo. Ou seja, as palavras daquele que está diante da pessoa, falando, estão entrando em conflito, estão se misturando e fazendo um barulho tão grande na cabeça de quem escuta, que no final das contas, aquilo que a pessoa falou não foi absorvido, entendido, interpretado de modo correto por quem escutou, e essa pessoa que agora vai fazer uma devolutiva, vai oferecer um aconselhamento, vai atropelar a pessoa que está diante de si, porque realmente não prestou atenção. E atropelar de que forma? Atropelar com enunciados, às vezes com textos sagrados, que nada tem a ver com aquela situação que a pessoa está enfrentando. Então, eu falo aqui sobre essa importância de se calar. Já mencionei a dificuldade que temos em escutar, resultado do nosso histórico de incentivos à fala e de toda a nossa jornada em busca de falar bem e impressionar os outros com a arte da boa expressão. Se é verdade que escutar é difícil, a arte de calar pode ser mais difícil ainda. Calar no sentido de, primeiro, conter nossas vozes interiores, nossos juízos, nossos teóricos, com suas teorias sobre a mente e os dilemas humanos, é uma habilidade de autogerenciamento que se desenvolve com exercícios contínuos de oração e meditação. Então, aqui, o capítulo 4. Eu vou avançar para a gente poder conseguir não fazer um programa muito extenso, que já que é um programa mais de apresentação do livro. O capítulo 5, acolher sem julgar. Aqui entra aquela capacidade que a gente precisa ter de não interpretar a dor do outro segundo as nossas próprias valorações, segundo os nossos próprios valores. É claro que ali estão duas pessoas que têm um universo cultural, teórico, diferente muitas vezes. Porém, eu preciso estar atento para que quando a pessoa chegue diante de mim com a sua dor, eu, em primeiro lugar, antes de julgar o que ela vem trazer, eu preciso acolher essa pessoa aqui. Acolher no sentido de permitir que ela fale sobre si, sobre a sua dor, sem o medo de que ela vai ser julgada por aquilo que eu falo. Aliás, por aquilo que ela fala. Que eu não vou responder a ela com juízos de valores e nem interrompê-la dizendo, olha, o que você está trazendo é uma bobagem, que besteira, está errado isso que você está falando, não é bem por aí. Não, eu preciso primeiro acolher, deixar a pessoa criar uma confiança naquilo que eu vou transmitir a ela, por ela saber que quem está ali diante dela não está ali para massacrá-la,
enrolou agora, Vitor, para massacrar ela, né? Não está ali para um juízo, para estabelecer para ela uma pena, mas em primeiro lugar está ali para acolher esta pessoa. Todo mundo gosta de, no seu momento de dor, de angústia, de dificuldade, ter alguém que lhe acolha. Bom, o capítulo 7 é não tenha pressa. Isso aqui é muito importante a gente lembrar, porque hoje em dia, com essa velocidade com que as coisas funcionam, antigamente a gente, para se comunicar com uma pessoa que estava em outro estado, em outro município, a gente mandava carta e demorava para chegar e a gente ficava... E quando a gente recebia a devolução da carta, alguém respondia a carta e chegava com não muito tempo, a gente se alegrava porque tinha sido rápido. Se fosse através do telegrama, era uma coisa rapidíssima, né? Hoje em dia, a velocidade está assim exorbitante. As pessoas já ficam nervosas quando começam a ver aquela rodinha ali para carregar um arquivo. Então, hoje nós vivemos sob esse domínio da pressa. E escutar alguém exige que a gente tenha a capacidade de esperar o tempo da pessoa. Muitas vezes, eu não estou dizendo aqui que um aconselhamento tem que durar 5 horas até a pessoa. Não. Geralmente eu oriento que uma sessão de aconselhamento tenha essa duração de 1 hora e seja muito bem acordado, esclarecido ali, para que o tempo seja um tempo de qualidade. Porém, o conselheiro não pode se apressar no sentido de dar uma resposta pronta, aquela resposta que a pessoa diz assim, bom, eu já tenho a resposta, Deus já me falou aqui, joga em cima da pessoa e a pessoa sai de lá pensando assim, se essa é a resposta, eu estou frita, não sei o que fazer. Então é muito importante que não se tenha pressa. Vivemos em uma era marcada pela instantaneidade, onde tudo parece urgente. Queremos soluções rápidas e efeitos imediatos, como diz Mário Sérgio Cortella. É a era da tacocracia, ou seja, o governo do imediato, o governo do rápido. Deixa eu avançar aqui. Algumas pessoas, já tem gente que está me assistindo agora, que já comprou o livro, eu sei. Ame com o coração de Jesus, é o capítulo 8. Eu vou avançar mais. O capítulo 9, aconselhamento pastoral versus psicoterapia. Aqui eu quero dar uma ênfase importante, porque apesar de ser psicólogo, de trabalhar com aconselhamento pastoral, eu sempre vou distinguir, eu sempre vou explicar. Quando eu atendo uma pessoa que me procura lá no meu gabinete pastoral, que me procura como pastor, ali está diante dela o pastor, que vai oferecer uma escuta pastoral, ainda que o meu treino psicológico me ajude a ter um plus naquilo que eu falo e na forma como eu atendo, mas ali eu sou o pastor, ali eu estou totalmente comprometido, subsidiado, o meu lastro é a palavra de Deus, é a teologia. Quando eu sou procurado como psicólogo, aí eu estou numa outra categoria, num outro modo de operação. Aí eu vou operar, eu vou agir como psicólogo, baseado, estruturado, enlastrado. O meu lastro aqui, neste caso, são os teóricos da ciência psicologia. E eu tenho um código de ética, eu tenho um conselho de ética da psicologia que vai nortear o meu fazer como psicólogo. Então, isso é muito importante que a gente distingua. E eu coloco isso aqui, eu faço essa distinção. Há situações que o pastor precisa, ou o conselheiro precisa entender que aquela situação que está diante dela exige que ele faça um encaminhamento para um profissional da área de saúde mental. No capítulo 10 eu falo sobre o conselheiro cristão e a palavra de Deus, a importância de um mergulho profundo na palavra de Deus. No capítulo 11 eu já vou trabalhar, e é importante a gente lembrar que a palavra de Deus, ela é de fato o fundamento de todo conselheiro. Então, se você se lança nessa aventura de ouvir as pessoas, de aconselhar as pessoas, especialmente com essa postura mais pastoral, mais conselheira, que você precisa mergulhar na palavra de Deus, e a palavra de Deus é que vai fundamentar as suas orientações. Depois, no capítulo 11, eu falo sobre formando conselheiros.
Aí eu vou trabalhar e vou dar uma orientação, quase que um treinamento aqui dentro, de como uma igreja pode fazer um programa ou desenvolver um ministério de aconselhamento ali dentro do seu ambiente como igreja. Então eu falo como formar conselheiros, inclusive no último capítulo, no capítulo 12, eu já dou uma sugestão aqui de temas a serem abordados, inclusive o programa todo que pode ser desenvolvido com os temas de cada módulo, enfim. Então esse é o livro A Escuta Pastoral. Espero que eu não tenha sido muito exaustivo para você, e eu tentei resumir o máximo possível. Espero que você esteja comigo no próximo sábado, às 10 horas da manhã, lá na CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, uma livraria aqui na Avenida Governador José Malcher, entre Alcindo Cacela e a 14 de março, próximo ao Templo Central da Assembleia de Deus. Lá eu terei alguns acadêmicos da Academia Evangélica de Letras do Pará, inclusive o nosso presidente estará lá, e outros amigos, pastores queridos, que estarão celebrando comigo o lançamento do livro A Escuta Pastoral. Teremos também o representante da editora Pirgos, e eu gostaria muito de receber você e assinar um livro desse para você numa manhã de autógrafo e lançamento do livro A Escuta Pastoral. Olha só, e para você que está assistindo o nosso episódio de hoje, depois que já aconteceu o lançamento, é muito importante, se você inclusive já leu o livro, seria uma boa hora para você comentar aqui, né? Deixa o seu comentário, explica para a gente como foi a sensação de ler este livro, o que foi mais importante para você, que textos você gostaria de destacar. Então, se você já leu o livro A Escuta Pastoral, esteve no lançamento ou comprou em algum outro momento e está assistindo aqui, seja lá quando for, faça o seu comentário aí, deixa o seu like também, e eu quero responder para você, tá bom? Pode fazer a sua crítica do que você achar, só seja realmente cortês, ainda que você critique, tá certo? Deus abençoe você, até o próximo programa, se Deus quiser.